Olá empresário, olá futuro empreendedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje nós vamos falar como a gestão por processos, que é diferente de gestão de processos, já vou explicar isso, pode melhorar e muito os resultados aí da sua empresa. Quais são os 8 temas que a gente tem que pensar, como é que eles estão conectados, né, com a jornada do cliente, enfim, com o que eu chamo de mapa do fluxo de valor e como é que você pode se beneficiar de tudo isso. Vou explicar aqui para vocês numa masterclass, numa aula aí um pouquinho mais completa hoje. Fique comigo até o final que eu tenho certeza que você pode se beneficiar dessa masterclass, dessa aula de hoje. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala em gestão por processos é diferenciar, embora eu já tenha falado sobre isso em alguns outros vídeos aí do meu canal, mas a gente precisa diferenciar gestão de processos para gestão por processos. Essas duas preposiçõezinhas aí parecem, né, ser muito simples, mas fazem uma diferença absurda quando a gente fala em levar algo para a prática. Na gestão de processos, normalmente, né, o que acontece na prática, na gestão de processos, é você ter departamentos, né, o departamento de RH, o departamento financeiro, o departamento de compras, o departamento de marketing, o departamento comercial ou de vendas, o departamento da operação ou da produção, prestação de serviço, enfim. Isso que acontece quando a gente faz uma gestão de processos. E a gente usa essas palavras aqui, ó. Departamento, outra palavra que a gente usa muito, setor, área. Não está errado. Só que essas palavras, elas querem dizer o local físico onde as pessoas estão trabalhando. E o local físico não tem nada a ver com as atividades, né? A sequência das atividades que as pessoas estão desempenhando. Quando eu penso numa gestão nesse formato departamental, setorial ou por área, e não numa gestão por processos, eu penso de forma isolada. Cada um olhando para o seu umbigo de forma isolada. E fazendo uma gestão nesse modelo, é muito difícil mesmo, eu conectar as coisas, porque eu não vejo a ligação entre cada um desses departamentos, setores ou áreas. Quando a gente faz uma gestão por processos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desvencilhar disso aqui, sair desse modelo e ir para um modelo de cadeia, de sequência, né? Porque processo é sequência. Se eu quero gerir, né, de forma sequencial e ter uma visão do todo, eu não posso ter uma visão departamental, eu não posso ter uma visão de setor e eu não posso ter uma visão por área. Então, tire do seu vocabulário, a partir de hoje, né, faça uma limpeza do seu vocabulário completa aí, tira fora a parte de gestão departamental, gestão setorial ou gestão por área. Isso não deve existir, principalmente se a sua empresa ou estiver começando, ou for muito pequena, ou for uma média empresa. Quando a empresa é muito grande, existem inclusive plantas em locais diferentes. O setor de compras fica na cidade tal, a vendas fica lá naquele outro prédio, né? Fisicamente falando, eu tenho pessoas alocadas e aí começa a complicar. Só que como muito provavelmente você que está me assistindo aqui não é de uma empresa grande, você não tem esse limite, né, físico para precisar se preocupar com isso agora. Então, departamento, setor ou área quer dizer o local físico onde eu aloco pessoas para fazer algumas coisas relativas a um processo. E um processo é dividido, né? Se eu for elencar aqui, já falei sobre isso em outros vídeos, se eu for elencar para vocês a hierarquia processual correta das coisas, primeiro vem o nome do processo, depois vem as etapas ou os subprocessos. Depois vem as atividades. E depois vem as tarefas. Se você guardar isso aqui, você não vai esquecer nunca mais o porquê disso, né, aqui e como você pode utilizar as coisas aí na sua empresa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nem tudo é processo. Processo é processo, atividade é atividade. E a maioria das pessoas se referem
a atividade como se fosse processo, ou o contrário, se refere a um processo, eu estou fazendo um processo tal. Não, o processo ele é mais macro, ele é um conjunto de etapas que tem várias atividades nessa etapa que tem N tarefas dentro dessas atividades. Então, se a gente souber diferenciar isso aqui, eu não vou chamar mais algumas sequências de atividades como processo. O processo é um passo a passo que envolve várias tarefas que estão dentro de várias atividades, que estão dentro de etapas ou subprocessos que perfazem esse processo. E para a gente fazer uma gestão por processos, eu tenho que linkar os processos. Lembra que eu desenhei as bolinhas ali agora há pouco? Agora eu preciso linkar. Vou linkar como, Gevandro, esses processos? A partir do que eu chamo hoje da jornada do cliente. Se você quiser o curso da jornada do cliente, tem aí no meu site www.gevandrobarros.com.br/cursos. Lá eu ensino você trabalha os 12 públicos que estão envolvidos nessa jornada do cliente, que precisa ser montada dentro desse mapa. Deixa eu for desenhar aqui um retângulozão aqui, ó. Eu chamo esse mapa aqui de mapa do fluxo de valor. Por que fluxo de valor? Porque eu preciso entregar valor para o meu cliente se eu quiser que ele me pague e me pague muito bem pelo que eu estou entregando. Pode ser um produto ou um serviço. E essa jornada do cliente ela é a parte superior do meu mapa do fluxo de valor. Aqui está o seu funil de marketing. Aqui está o seu funil de vendas. Aqui está a sua operação, que pode ser serviço, ou atendimento, ou produção, enfim. E aqui está o seu funil de pós-vendas. Primeira coisa que eu quero dizer sobre os 3 funis é: pare de copiar guru da internet que juntou os 3 funis num só para vender curso digital. Muitas das vezes você não tem um curso digital, você tem um produto físico, varejo, você é prestador de serviço. Então você não pode utilizar o mesmo processo que eles unem lá, principalmente marketing e vendas num funil só, porque vender online é muito mais rápido se eu conseguir juntar isso. Então eles facilitaram o processo. Quando a gente vai levar isso para dentro da nossa empresa, não está todo mundo junto, marketing e vendas. Marketing é marketing, vendas é vendas. Então são 2 processos diferentes. E aí, só aqui eu já tenho 4 processos que a minha empresa tem que ter, né? Vou listar aqui do lado: marketing, vendas, operação e pós-vendas. E aí, né, o cliente ele chega daqui, das diversas plataformas que eu estou utilizando, entra no meu funil de marketing, todos eles têm topo, meio e fundo. Topo, meio e fundo. Aqui no pós-venda também tem o topo, meio e fundo. Deixa eu, inclusive, desenhar o meu pós-venda aqui ao contrário, né? Certo, é funil de pós-venda estar ao contrário. Depois eu explico por quê. Topo, meio e fundo. Então eu tenho esses 3 funis, perfeito. Então tem que entrar muito cliente aqui no meu marketing, muito. Por isso que a boca do meu funil tem que estar muito grande. Porque eu sei que vai sair pouco cliente aqui no fundo do funil de marketing e vai entrar menos ainda no meu funil de vendas. Entrando poucos clientes no pós-venda, no vendas, vão sair menos ainda no meu fundo do funil de vendas para eu poder atender, né? Então lá no marketing eu tenho que fazer marketing para muitas pessoas, pago ou de forma orgânica, tanto faz, para que caiam o máximo possível de pessoas aqui no meu funil de vendas, para que eu consiga atender esse maior número possível de pessoas que entraram aqui e depois eu leve essas pessoas aqui para o meu funil de pós-venda. E qual que é o intuito aqui, Gevandro? O intuito é que essas pessoas que entraram no seu funil de pós-venda voltem e façam isso aqui girar milhões e milhões de vezes. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho um processo que eu chamo de recorrência. Ou seja, vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Se você consegue ter um plano de assinatura como a Netflix, um produto que você venda várias vezes ou vários produtos que você tenha como revender para o seu cliente, você pode criar esse tipo de recorrência. É o melhor dos business que existe. Recorrência e escala. Ok? Então, depois que eu desenhei essa jornada do cliente, eu vou ter os meus processos de apoio. Quais são os processos de apoio, Gevandro? Está faltando processo dentro da minha empresa, né? Eu
Escrevi aqui os 4 processos que fazem parte da jornada do cliente, mas está faltando outros processos. Então, existe o processo administrativo, existe o processo, algumas empresas têm, né? De compras, existe o processo chamado de RH, existe o processo chamado financeiro / contábil, existe o processo chamado, por exemplo, manutenção, dependendo da empresa você tem também, e aí outros processos. Esses processos, vou até riscar aqui de vermelho, esses processos aqui, abaixo dessa linha, são os meus processos de apoio. São eles que suportam os 4 processos principais da minha empresa que tem a ver com a jornada do cliente. Por que esses são os processos principais, Evandro? Porque na maioria dos negócios, inclusive, são esses processos que você tem contato com o cliente. Com marketing, você tem contato com o cliente. Vendas, mais ainda. Na operação, eu, por exemplo, tenho contato com o meu cliente sempre que eu estou atendendo um cliente de mentoria durante todo o processo operacional. E no pós-venda, de novo. Então, aqui você tem que dar prioridade. Esses outros processos aqui são processos de apoio ou processos internos. O cliente não está nem aí. Se você faz seu financeiro numa planilha, num papel de pão, num sistema, num software, ele não está nem aí, ele não vai ver e não vai importar e nem vai valorizar ou deixar de desvalorizar a sua empresa porque você faz um financeiro assim ou assado. RH, a mesma coisa. Ele quer que as pessoas estejam treinadas, ele quer que as coisas estejam funcionando bem, que você tenha comprado num bom preço para vender num bom preço e assim por diante. Então, esses processos aqui são os processos que vão apoiar os 4 processos da jornada do cliente para você ter resultado. Fazer uma gestão por processos é entender esse mapa do fluxo de valor, entender o passo a passo da jornada do cliente, descrever os principais passos, né, que são como é que eu passo pelo topo, meio e fundo, venho para cá. Ó. Esses são os passos do cliente para ele ficar voltando para cá. E como é que eu linko esses processos de baixo com os processos de cima. Se você entender disso, você vai fazer uma gestão por processo da melhor maneira possível. Logicamente, né, não é uma aula que eu vou detalhar todas as ferramentas possíveis, existem várias ferramentas que você pode utilizar para mapear de forma detalhada isso aqui, para padronizar isso aqui, para detalhar. Tem um cockpit, tem a swim lane, tem um procedimento operacional padrão. Então existem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer você enxergar o detalhe disso aqui e tirar melhor resultado. Por quê? Porque você vai precisar gerir isso aqui o tempo inteiro. E gerir é entender esse passo a passo com números, né, para que você conduza a sua empresa e também cada um desses processos nessa ordem da forma adequada. Por isso que você tem que ter indicadores que vão levar você às metas que você estabeleceu. A gente geralmente estabelece metas financeiras, né, que são as metas que o empresário fica na cabeça aí. Ah, eu quero faturar tantos mil reais. Ok, você pode querer faturar tantos mil reais, mas quanto é que você precisa, ou o que é que você precisa fazer em cada um desses processos nessa ordem, sendo suportado por esses demais processos aqui, para atingir aquele número. Então, o número que fica lá em cima, ele vem de um planejamento estratégico que você fez com seus sócios, ou sozinhos, seus diretores, enfim, quem são os sócios da empresa, sem problema algum. Agora, eu preciso desdobrar aquele número lá do faturamento, né, ou das receitas, despesas, margem de lucro, enfim, eu preciso desdobrar aqueles números para cada um desses processos. O que eu preciso fazer de marketing para atingir aquele número? Quantos clientes eu preciso captar lá no topo do funil e quantos clientes precisam sair aqui na base do funil para que aquele número aconteça? Quantos clientes precisam entrar aqui no topo do meu funil de vendas e quantos clientes que eu preciso fechar para que aquele número aconteça? Quantos clientes que eu preciso atender para que aquele número aconteça? E quantos clientes precisam retornar para que aquele número aconteça? Por quê? Porque esses outros números relativos a esses processos de apoio são números internos. Você vai cuidar deles para que eles deem resultado internamente na sua empresa, porque eles são internos ou de apoio. Agora, todos os números linkados com marketing, com vendas, com operação e com pós-vendas, você vai ter que ter muito bem medidos, com bons indicadores. Eu vou falar de indicadores mais para frente, já tem alguns vídeos aí no canal falando sobre isso, mas vou
estressar um pouquinho mais esse tema aí mais para frente, você precisa ter excelentes indicadores para quê? Para fazer com que essa jornada do cliente funcione e que esse mapa reflita a realidade da sua empresa. Então, fazer uma boa gestão por processos é entender a jornada do cliente, entender esse passo a passo, saber dividir, né, desdobrar, né, o seu indicador macro ou os indicadores macro da sua empresa para cada um desses principais processos e também alguns outros indicadores desses processos de apoio que você precisa medir para que você consiga suportar essa jornada do cliente e fazer com que, dentro do modelo de negócio que você escolheu, se for serviço, tem uma jornada do cliente para serviço. Se for produção de produto, tem uma jornada que tem que ser feita para quem tem uma empresa no modelo de negócio de produção de produtos. Se for e-commerce, a jornada do cliente é diferente e assim por diante. Então você tem que adaptar isso aqui para o seu modelo de negócio, usando as ferramentas corretas e entendendo disso você vai ter muito mais resultado. Poderia falar aqui 2, 3 horas de ferramentas, de umas outras coisas para desdobrar isso aqui e fazer o passo a passo funcionar, mas o essencial é isso. Se você entender a jornada do seu cliente, o passo a passo dele com a sua empresa e como você vai ter que ter esses processos de apoio para suportar isso, para fazer ele voltar N vezes, adaptando isso para o seu modelo de negócio, além de ganhar muito dinheiro, você vai ficar com uma estrutura empresarial muito bem formada. Então, fazer gestão por processos é entender esse mapa do fluxo de valor que compõe a jornada do cliente com os processos de apoio, mapear tudo isso e fazer com que o resultado, né, medido de cada coisa possa ir de encontro aos resultados que você colocou lá no seu planejamento estratégico. Se você quiser saber um pouquinho sobre planejamento estratégico, vá lá no meu site www, está aparecendo aqui agora e vou colocar também o link abaixo desse vídeo aí. Tem lá um curso de planejamento estratégico completo para você, com 6 módulos. Ah, Givandro, mas não quero adquirir o curso completo. Tem só o curso da jornada do cliente. Vai lá, eu chamo de mini curso da jornada do cliente. Tem lá também. Por quê? Porque você precisa entender como é que você vai adaptar isso aqui no seu modelo de negócio. Fazendo isso, você não só vai ter uma gestão muito melhor, mas vai orientar o seu business ou a sua futura empresa, né, para a direção correta. E em breve, né, ainda esse ano, eu vou fazer um curso de gestão empresarial para te falar como você vai ter que fazer para gerir cada um desses processos depois que a sua jornada do cliente já está implementada aí na sua empresa. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau.